Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. João, Evangelho segundo João, no capítulo de número 17, que nós vamos ler a partir do verso de número 9. Evangelho segundo João, capítulo 16, a partir do verso 9. Amém? Amém. Diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Somente até aí, e você pode se assentar. Aqui Jesus Cristo está fazendo esta oração. E esta oração, ela não é feita por todos. Ele determina, ele diz de maneira bem clara quem é o alvo da sua oração. E ele diz que não está orando por todas as pessoas, ele diz que não está orando pelas pessoas do mundo, e ele diz expressamente que ele está orando pelos seus discípulos. E ele diz o que ele deseja para os discípulos, mas antes ele fala sobre a necessidade de alegrar o coração de Deus. E nesta oração ele deixa muito claro o que é que aqueles que são dele, aqueles que seguem a ele, aqueles que são destinados a ele, que foram feitos, tornados discípulos dele, de que maneira eles poderão alegrar o coração de Deus. E ele diz, eu queria que você repetisse comigo, sendo um. Você já parou para fazer uma avaliação? O que você pode apresentar a Deus que mais vai alegrar o coração de Deus? Que tem pessoas que pensam assim, é porque eu prego, o outro pensa é porque eu evangelizo, o outro pensa é porque eu canto, o outro pensa que é porque eu que? De que maneira eu posso trazer glória e alegria de maneira mais intensa ao coração de Deus? Desenvolvendo unidade. Na verdade, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus está conversando com Pedro, e ali Jesus fala da igreja. Não é ali que a igreja é formada, mas ali ele já anuncia que a igreja virá a existir. Ele diz assim para o Pedro, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, vamos lá. Quem é a igreja? Você já viu que Jesus Cristo, antes de subir, ele tem um compromisso de ligação com a igreja. Ele ora pela igreja e ele apresenta ao Pai as características desta igreja. E apresenta para o Pai todo o ódio que esta igreja vai enfrentar do mundo, porque não existe uma identificação da igreja com o mundo. E na oração de Jesus, Jesus pede para que a igreja tenha o poder de ter comunhão, ela tenha o poder de conhecer a verdade e ela tenha o poder de ser santa. Ok? Aqui em Mateus 16, Jesus está dizendo para o Pedro, está entregando para ele uma revelação e uma chave. Na verdade, uma revelação que é uma chave. Né? É difícil a gente falar sobre alguns textos, porque como a igreja é vista hoje? Né? Qual é o valor da igreja para a sociedade hoje? Qual é o valor da igreja para os crentes que fazem parte desta igreja? Qual é o entendimento que a igreja tem de si mesma? A gente precisa entender essas coisas. Ali havia uma confusão em torno da identidade de Jesus Cristo. As pessoas olhavam para Jesus, para a sabedoria de Jesus, para o poder de Jesus, para o comportamento de Jesus, para o amor de Jesus, para o olhar de Jesus, e dizia assim, não, esse homem não é um homem comum, isso aí todo mundo concordava. Agora, quem é este? João Batista, Elias, Jeremias, qualquer profeta, mas um homem comum ele não era. Não se sabia-se o que Jesus não era, um homem comum, mas não se sabia quem ele era. Hoje a gente percebe essa mesma confusão em torno da igreja. Você pergunta para os crentes o que a igreja é na vida dele, e ele diz assim, não, em primeiro lugar é Deus, não, tem salvação fora da igreja, não, a igreja é mais importante que minha família, não, minha família é mais importante que a igreja. Há uma confusão em torno do ser da igreja, em torno da identidade da igreja e em torno da relevância, da importância da igreja na vida de uma pessoa. Nós vivemos no Brasil hoje uma coisa inédita em relação à vida da igreja. Crentes confessos, mas que não praticam. Crentes não praticantes. Quando eu era criancinha dentro da igreja, ouvia-se dizer, qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Era comum. Pessoas que vieram do catolicismo, foram batizadas no catolicismo, diziam que acreditavam no catolicismo, mas ele não ia na igreja, ele não fazia parte da igreja. Mas hoje, a gente vê pessoas que se dizem crentes, um dia se converteu, um dia se batizou, ou nasceu na igreja, filho de pais crentes, e você pergunta assim, mas qual é a sua relação com a sua igreja? Qual é a importância da igreja para você? Qual é o papel da igreja na sua vida? Porém, Jesus faz para Pedro, quando Pedro diz
diz assim: eu sei quem tu és. Todo mundo fica quieto, ó. Ninguém diz a sua opinião própria, eles repetem as pessoas. Senhor, alguns dizem que é João Batista, alguns a respeito da identidade dele, alguns dizem que é Elias. Mas aí Pedro diz assim: eu sei, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo diz assim: Pedro, você é um bem-aventurado. Sabe o que é um bem-aventurado? É muito mais do que ser bem-sucedido ou feliz. Porque quando você diz que alguém é bem-sucedido ou feliz, você está dizendo a respeito dessa dimensão aqui dessa terra. Mas quando você diz que alguém é bem-aventurado, você está dizendo assim: você acertou aqui na terra e você acertou no céu. Entende? Você está bem aqui, mas você também está bem lá. Porque tem muitas pessoas que estão bem aqui, mas que estão péssimos lá. E você sabe que tem duas maneiras de você conseguir aquilo que você quer. Uma é seguindo ao mundo, e o Deus desse mundo é Satanás, ou diretamente a Satanás. E Satanás, ele te dá o que você quer em troca da sua alma. Porque aí na sua alma ele coloca grilhões, ele coloca prisões, ele coloca resistências, e você não precisa mudar. E com Deus não, Deus primeiro, ele te pede a sua alma em troca da salvação dela mesma. Será que a gente está preparado para ouvir essa mensagem? Pastor, esse evangelho eu não quero. Olha, tem igrejas que falam que é certo, se eu aceitar Jesus, eu vou assistir a Copa no Catar, pronto. Não tem promessa. A promessa é a salvação da sua alma. Jesus disse assim para Pedro: bem-aventurado você é, Simão, filho de Jonas. Porque, vamos lá, não foi o sangue e a carne que te revelou. Isso não é produto de um raciocínio humano. Não é você que juntou A mais B e fez a B. Não, você recebeu do céu, você recebeu do Pai que criou todas as coisas, uma revelação a respeito da minha identidade. Já que o Pai te revelou a minha identidade, então eu vou te mostrar o que eu vejo. Ele disse: em primeiro lugar, eu vou mudar o seu nome. Não é mais Simão. Agora você é Pedra. Agora você é Pedro. Ele diz assim: e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu vou te dar um conhecimento, e esse conhecimento ele não é só para você. A palavra eclésia é ajuntamento, reunião. Não, peraí. Em torno, essa revelação, quando você falar sobre ela, pessoas vão entender essa revelação, e todos aqueles que atenderem e aceitarem esta revelação vai ser a minha igreja. Agora tem um porém. Esta igreja eu vou dar as chaves. Que chaves são essas? Do reino dos céus. Você sabia que a igreja, só a igreja tem as chaves do reino dos céus? Quem você ligar aqui na terra, a autoridade. Quem você ligar aqui na terra, todos que a igreja reconhece e recebe na terra, o céu reconhece e recebe também lá. São dois tribunais por onde a igreja transita: o tribunal da terra e o tribunal do céu. Agora, esta igreja, esse povo que vai se reunir em torno dessa revelação e deste poder, porque para a igreja é dado as chaves do reino dos céus, é dado a revelação, o poder de conhecer, e é dado também uma autoridade. Esta autoridade, ela é contra o inferno, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra você. Antes todos estavam escritos no inferno. Você sabia disso?
O apóstolo Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a igreja, e somente a igreja, foi dado o poder de ligar pessoas na terra e Deus recebê-las no céu. Foi dado à igreja o poder de arrancar almas do domínio do inferno. É um povo que se reúne em torno de uma revelação, que recebe uma chave e uma autoridade. E este povo liga e esse povo desliga. E este povo, ele faz guerra constantemente contra o inferno, porque estão sempre arrancando almas do inferno e trazendo para o reino da luz. Essa é a definição que Jesus Cristo disse para o Pedro. Aqui a igreja não foi formada. Aqui Jesus Cristo disse que ele ia, porque o edificador da igreja, fala comigo, o edificador da igreja é o Senhor Jesus. Sobre ti, sobre este conhecimento que eu te dei, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisa entender que igreja, ela é importante e ela é formada a partir de ligações. Ligação entre os irmãos e ligação entre os irmãos e o céu. Pastor, por que você está pegando essa mensagem hoje? Que nós estamos na época do Yom Kippur. E o Yom Kippur, nós temos pregado muito sobre o Yom Kippur, mas a igreja sabe pouco sobre o calendário judaico. Você sabe o que é o calendário judaico? Tudo bem, é o calendário que o povo judeu segue até o dia de hoje. É um calendário que é governado pela lua, ele é lunar, ele não é solar. Mas eu queria falar uma coisinha sobre calendário judaico, que é para você entender. O calendário judaico é as datas que Deus determinou para que as coisas acontecessem. Quando você vai lá para Gênesis 1, falando sobre a criação de todas as coisas, eu acho que é o verso 6, estou bem certa, o capítulo é 1, eu acho que é o 6, assim, e criou os luminares. Aí ele diz que criou o sol e a lua. E ele diz para que ele criou os luminares? Sol, lua, estrela, cometa, planeta, todos os corpos celestes, para que haja divisão de tempos. E todo mundo acha que essa divisão de tempos é noite e dia, rotação e translação. Mas a Eclesiastes diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Você sabia que o nosso calendário, que é o calendário que nós usamos hoje, eu acho que ele foi instituído depois de 1500 por um papa chamado Gregório. E este papa, ao estabelecer este calendário, você sabe como é que foram escolhidos o nome dos meses? Tudo tem relação direta com a mitologia grega romana. E aí, eu não vou dizer sobre isso aqui, porque senão eu vou sair do sermão completamente, mas o que eu quero que você entenda, que entender sobre os meses, sobre os dias, sobre as épocas do ano da Bíblia, é entender o tempo em que Deus quer para que as coisas aconteçam. E Deus, ele alinha todo o universo e toda a sua corte celestial para fazer acontecer as coisas no seu tempo. Pastor, tem uma base bíblica para isso? Quando você lê sobre o nascimento de Jesus Cristo, os magos que foram visitá-lo e levar presente, eles disseram assim: nós vimos a sua... Alguém sabe o texto de cor? Estrela. Nós vimos a sua... Eles olharam para onde então, minha gente? Eles olharam para o céu. Pastor, você está falando de astrologia? De jeito nenhum, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou falando de astronomia. Eu estou dizendo para você que a Bíblia diz que os astros e o posicionamento deles, eles influenciam em tudo que está debaixo da terra. Se você for fazer uma pesquisa nos grandes agros,
você vai ver que ninguém faz nenhuma plantação fora de tempo, e eles calculam esse tempo pelas luas. Vocês sabiam que as parteiras de antigamente, elas sabiam quando uma criança nasceria contando lua, e sabia que não erra, que dá certo? Há uma influência direta. Por quê? Porque a lua tem poder, pastor, então vamos cultuar a lua? Não. Mas Deus tem um tempo e Ele alinha o universo para nos receber naquele tempo. Nós estamos no tempo da Teshuvá, que é um tempo de arrependimento e de retorno. Este tempo ele foi aberto e determinado e designado pelo próprio Deus. A culminação máxima da Teshuvá é o dia do julgamento e o dia do perdão, que é o Yom Kippur, que foi planificado na cruz do Calvário. Mas Deus não suspendeu esse dia, mesmo porque os judeus ainda não se renderam. Então é imprescindível que a gente entenda quem a gente é e que orações que nós temos que fazer no dia do jejum, e saber o que é que Deus ele quer conosco, este povo chamado igreja. Porque a igreja ela tem a ver diretamente com a nossa identidade. Primeiro, que você não pode ser frequentador de uma igreja. Você tem que ser um membro. E um membro, a palavra é aplicada ao corpo, porque Paulo faz uma analogia do corpo humano com a igreja. E ele compara as partes do corpo humano como cada pessoa que chega no corpo de Cristo. Então, igreja não é um clube do qual eu sou sócio. Igreja é um povo do qual eu sou parte. E eu não posso ser uma parte isolada. Eu tenho que ser uma parte ativa, irrigada. E ele me coloca nesse corpo para que eu possa frutificar. Jesus Cristo, lá em João, capítulo 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. E ele diz assim: e todo galho que em mim não dá fruto, ele é cortado. E ele fala de poda, ele fala de intervenção, ele fala de todo um cuidado que o céu, e todo um trabalho que o céu faz com este povo, para que este povo possa frutificar. A igreja foi anunciada para os discípulos, mas ela só foi criada lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando todos estavam reunidos, e aí se cumpre a promessa do Pai. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, e envolveu toda a carne onde eles estavam assentados. Ali, quando o Espírito Santo desce, a igreja é formada, e aí Pedro sai para aumentar o número daquela reunião, e no seu primeiro sermão já se convertem 3.000 pessoas. Então espera aí, eu não sou mais eu? Você se converteu? Então espera aí, então eu não sou mais eu? Tem que haver uma diferença entre membro e frequentador. Tem que haver essa diferença, membro e frequentador. E na sua oração Jesus Cristo diz: eu rogo, fala comigo, para que seja um. Peraí, este povo que se reúne sobre esta revelação, que recebe o poder e as chaves do céu, eles não podem se comportar de maneira dividida. Não existe, pastora, mas eu assisto cultos online. Não pode, não tem culto online. Pastora, ceia online também não tem. Só se eu não tiver condição de estar na igreja, aí sim. Há um impedimento real, é muito longe, eu não tenho jeito, estou doente, estou acamado, aí sim. Agora, você tem condição? Então não existe
uma pessoa sozinha, isolada. Agora, existem aqueles que estão fora da igreja, e existem aqueles que estão dentro da igreja, isolados. E o isolamento é dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala da expectativa de Deus com a sua igreja, e ele fala de uma só fé, e ele fala de um só corpo, ele fala de um só coração, e ele fala de um só espírito. Você entende isso? Um só corpo, uma só fé, um só coração e um só espírito. A igreja tem que ser um povo uno para vencer o inferno, para resgatar pessoas do reino das trevas para o reino de Deus. Pastor, por que a igreja tem tanta dificuldade? Por que a igreja sofre tantas derrotas? Porque uma igreja que não é una é uma igreja que não derrota o inferno. Você sabe qual é o maior objetivo da igreja? Pastora, característica. Eu quero saber quais são as características, né, de uma igreja. Aí a gente volta lá para João 17. Lá no verso 9. Quando João diz assim, Jesus, através de João, diz assim, João registra, né? Eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles são seus. Espera aí. Primeira coisa, você não é desse mundo. Você aceitou isso? Jesus rogou por você, e você não é do mundo. Você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E ele diz assim, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Vamos lá. O que é que a igreja faz que glorifica ao Senhor Jesus? Será que é só o fruto do nosso lábio? Será que são palavras? Porque se fossem palavras, o mundo também poderia dizer. Não, aqui não se trata de palavras. Aqui se trata de uma mudança interior. Deixa eu dizer, sabe qual é a grande verdade? A igreja virou há uma intervenção demoníaca na igreja, para fazer a igreja se tornar uma resgatadora de pessoas para o mundo. A gente teria muito mais facilidade de pregar se a gente trabalhasse para fortalecer as pessoas no mundo. Mas a Bíblia inteira, de capa a capa, ela diz que Deus ele não está preocupado com o mundo. Ele não está preocupado nem com o estado do seu corpo. Você vai encontrar Jesus Cristo dizendo assim, se o teu olho te escandaliza, corta e joga fora. Melhor ir para o céu com um olho só do que com os dois para o inferno. Se a tua mão te escandaliza, te faz pecar, corta ela. Se o teu pé escandaliza. Então assim, não importa como é que vai ficar o teu corpo. Não importa, pastora, tristes, quantas perdas, rejeições, quanta dor de alma, existe dor de alma, mas ele também não está preocupado com isso. Ele está preocupado se a sua alma, ela vai internalizar e aderir à palavra revelada, que transforma você em igreja. Ele está preocupado com isso. Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus, e depois todas as outras coisas. Tudo que não é o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? É o trabalho da palavra e do Espírito dentro da sua alma. Porque quem tem que ser resgatado é a sua alma. Tem que haver uma mudança em você.
faz não produzir na igreja, não crescer na igreja, é porque eu ainda não tenho um carro, porque eu ainda não tenho um emprego que eu queria, não tenho o salário que eu queria. Sabe por quê? É porque, e aí tem tantos porquês. Ele está preocupado com a sua alma. Qual é o seu olhar sobre o outro? Não deixe o teu temperamento te isolar do outro. Não crie grupinhos dentro da igreja. Não fique escolhendo pessoas com quem você vai lidar. Fala, poxa pastora, mas é que eu era de uma igreja que aí todo mundo tomava caldo de cana junto, todo mundo comia pastel e todo... Gente, não é para comer bolo, churrasquinho. A igreja não é para isso, não é para tapinha nas costas, não é companhia para ir para a praia. Aqui não é isso. Na igreja você tem que frutificar. A igreja, ela recebe dons. Você sabe o que é dom? É a habilidade de discernir, é a habilidade de comunicar a graça, o conhecimento, o poder, a virtude de Deus por um outro, de forma que todos cresçam, de forma que todos atinjam uma unidade perfeita. Pastora, eu estava aqui perdido, pensando, né? Do Yom Kippur, graças a Deus não matei ninguém, graças a Deus não roubei. Tá bom, mas e quanto a dons? Dons entregues dentro da igreja. Dons entregues dentro da igreja. Igreja, eclesia, a palavra grega para igreja, reunião, agrupamento de pessoas para o ofício religioso, para o serviço de Deus. A igreja é um lugar onde você fala das suas dificuldades e os irmãos oram. Os irmãos oram. Os irmãos instruem. Os irmãos impõem as mãos quando existe um doente. Pastora, é para todos que ele vai dar o dom de curar? Não. É para todos que... Quais são os dons? Você conhece os dons do Espírito? Hã? E os frutos? É dentro da igreja que você aprende a amar? Mas aqui, não é amar um grupo seleto. Você sabe que a respeito de amor, esse Yom Kippur, meu Deus do céu, a respeito de amor, Jesus manda nos amar. A quem que ele manda nos amar? Os amigos? Também, mas inimigos. Manda ou não manda? Pastora, como que eu vou amar um inimigo que está claramente querendo a minha morte e fazendo mal contra mim? Você é a igreja, você recebeu do Pai a verdadeira instrução, você sabe em que lugar está aquela pessoa, você sabe qual é o destino final dela, você sabe que ela vai ter que dar conta daquela plantação dela, se isso não fizer doer o seu coração. Você sabe que a igreja intercedeu por ela, que a igreja instruiu ela, que a igreja amparou ela, que a igreja ajudou ela, e agora ela deu as costas para a igreja. Você sabia que a igreja é a reunião de um povo e tem um líder e tem um pastor? Você sabe quem é o líder e o pastor da igreja? João escreveu sobre isso, ele disse assim: eu sou o bom pastor. Quem é que falou eu sou o bom pastor? Jesus. Essa pessoa está dando as costas para Jesus. Essa pessoa está dando as costas para coisas santas. Quando você flui no fruto do Espírito
e no dom do Espírito, quando você se vale daquilo que você recebeu de Deus para iluminar e ajudar e instruir alguém, e este alguém cospe, rejeita e tripudia, está pisando coisas santas. A igreja precisa crescer, a igreja precisa aprender e a igreja precisa ensinar. A igreja precisa de assumir sua identidade, de separar do mundo, então precisa mudar de hábitos. Precisa parar de assistir pornografia, gostar de pecado, gostar de coisas ilícitas, precisa parar de falar palavrão. Precisa buscar governo, controle para nervosismo, explosões. Precisa desenvolver simpatia. Não, pastor, mas isso aí, deixa eu te explicar. Isso aí porque a igreja precisa pregar a verdade. A verdade não é a tua malícia. Tem gente que prega a malícia, né? A sua desconfiança, o seu amor, o seu apego às coisas do mundo e ao pecado. Não é esta. A igreja ela tem um compromisso de pregar a verdade. Então, a igreja ela precisa de ter instrução. E a igreja precisa ter doutrina. Tem gente que fala assim, pastora, a história é muito rígida. Meu Deus! Aqui a senhora fica assim, ó. Não sou eu. Sabe por quê? É que eu vou dar conta da tua alma. Porque na igreja o pastor, ele trabalha levando as pessoas até Deus. E ele trabalha trazendo Deus até as pessoas. E é um trabalho que ele vai ter que prestar conta no último dia. E quem disse que era assim não fui eu. Jesus Cristo falou sobre a porta larga e ele falou sobre a porta estreita. O que é a porta larga, o caminho largo? Tudo pode. E o que é a porta estreita, o caminho estreito? Você precisa se doutrinar, você precisa aprender, você precisa entender que você precisa mudar, você precisa fazer o seu ego encolher, você precisa deixar o amor crescer dentro de você e você precisa dar frutos, porque ele voltará. E ele não vai voltar para o mundo, ao mundo ele vem julgar, mas a igreja ele vem buscar. E o Espírito Santo está aqui embaixo trabalhando com a igreja. É Ele que toca no nosso coração, faz o nosso coração doer, faz a gente ter temor, faz a gente crer, faz a gente voltar da beira do precipício. É o Espírito Santo que está mudando conceitos dentro de nós e está dizendo, olha, isso não vale a pena, isso não vale a pena, isso não vale a pena, perdoa. Você precisa perdoar. Esse é o Espírito Santo trabalhando conosco. Porque o Espírito Santo vai entregar para Jesus uma noiva. Você sabe que... Por que tem... Você sabia que a igreja tem 2 sacramentos? Pastor, o que são sacramentos? Sacramento é mandamento de Deus. É Deus que manda fazer, a igreja tem que fazer. Você sabe quais são os 2 sacramentos da nossa igreja? Que o Senhor mandou a gente fazer? Fala comigo, batizar e participar da ceia. Então espera aí, se você não é batizado, o batismo é a porta de entrada para o reino dos céus. Se você não é batizado, você precisa batizar. É uma confissão pública de que você não pertence mais ao mundo e que você pertence a Jesus Cristo. É uma permissão para o velho homem ficar no fundo da água e se levantar de lá um novo homem, parte do corpo de Cristo, igreja. Aqui você sabia que a pessoa não pode faltar à Santa Ceia? A não ser por uma coisa muito extrema. Você sabia disso? Que culto de Santa Ceia não é culto que se falte. Não se deve faltar culto nenhum. Por quê? Fala comigo, igreja é reunião? Mas por que tem culto terça? Se já tem na sexta. E aí tem domingo. Fala assim comigo, tem pouco culto nessa igreja. A gente precisa de mais. Por quê? Porque a igreja
uma vez por mês. Mas poderia ser uma vez por semana? Poderia ser de 3 em 3 meses. Cada igreja tem a sua. Mas uma vez instituída, a pessoa não pode faltar, porque não pode ser banalizado. Eu neles e tu em mim. Eu neles, tu em mim. Fala assim, isso é unidade. Dá uma nota para a sua unidade como corpo da igreja. Dá uma nota. Aí se ela for abaixo da média, você já sabe que no Yom Kippur você tem que estar aqui clamando: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa que eu tenho pecado contra a unidade. Eu não tenho me aberto para a unidade. Eu tenho mantido meus traumas em alta, as minhas convicções em alta, a minha chatice em alta, a minha seletividade em alta. Eu não tenho nada para oferecer. Eu tenho 1 ou 2 pessoas, ou 3, talvez, 5, que eu me comunico bem, mas esta e aquela, eu não sei nada dela, eu não converso com ela porque ela é chata, porque a gente não tem nada a ver. E diz que é igreja. A igreja é a família de Deus. Como é que você quer a sua família? Pastor, eu quero assim, um socando um, que soca o outro, que bate a porta na cara do um, aquele caos, aquele inferno, aquele abandono, aquela indiferença, aquela chatice. Você sabe que o Ministério Infantil tem um trabalho tão fabuloso no reino de Deus. Fabuloso. Você que trabalha com o Ministério Infantil, se você servir como igreja de verdade, não vai lá para lá com porqueira não, tá? É reino de Deus. Não vai para lá de qualquer maneira cantar musiquinha só, ser a chatona, a que cobra. Criança tem coração. E você tem que acessar o coração da criança com a palavra da verdade. Acessar o coração da criança com a palavra da verdade, para que ela cresça sendo igreja. Para que ela não cresça. Aí você vê aqueles adolescentes chatão, enjoadão, isoladão, mitidão, a chutiquinha da igreja, as pates. Longe de igreja. Longe aqui. Mas você está anos-luz de ser igreja. Porque a igreja ela tem uma militância. A igreja tem uma luta. E a igreja ela tem um alvo. A igreja ela precisa vencer o inferno e arrancar as almas de lá e trazer para o reino da luz. Você acha que com esse comportamento, com essa entrega zero, com essa unidade nula, aqui a gente não tem isso. Mas tem pessoas dentro de algumas igrejas que a unidade é nula. Não tem unidade. Tem separação, tem divisão, tem maledicência. Unidade não. 1 Coríntios 12, verso 13. O apóstolo Paulo está falando sobre a igreja e ele fala algumas coisas, mas tão sérias. E ele começa definindo a igreja. Ele diz assim, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Fala, um só corpo, um só Espírito. Fazem um só batismo. Um só mediador. E um só Senhor. E uma só missão. Você consegue entender isso? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos. Quando ele fala judeu e grego, ele está falando de cultura completamente diferente. Se você faz uma análise da cultura judaica e uma análise da cultura grega, não tem nem comunicação. Mas se converteu, não é mais judaísmo, não é mais filosofia, é Cristo. Pastor, é que eu sou batista. Assembleia.
Maranático, o que você é? Você tinha que ser de Cristo. Paulo falou que nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo. Nós somos de quem? De Cristo, nem vim celebrar Cristo. Acima da bandeira tem que estar Cristo. E essa impressão tem que ser no meu ser por inteiro. Quer escravos, quer livres, fala assim, classe social. Fala milionário e pobre. Escravo e livre é praticamente isso. Não porque eu sou doutor, que eu tenho 50 títulos, mas eu sou analfabeto. Você é a igreja. A sua missão é entender Deus dentro do seu espírito. É aqui. Pastor, o que é entender Deus dentro do meu espírito? É você amar, é você perdoar, é você frutificar e você intervir com dons de Deus na vida do outro para a glória de Cristo. É difícil para todos igual. Pobre, rico, grego, judeu, enfim. E a todos nós foi dado beber um único Espírito. Você tem bebido do Espírito? Pastor, beber? Fala que é para beber ou não? Você tem bebido desse Espírito? Não, olha, eu até sinto assim um arrepio, uma coisa diferente assim, mas beber. Aí no 14 diz assim, o corpo não é composto de um só membro. Fala assim, não tem crente isolado. Fala. Não tem crente isolado. Quando Paulo diz assim, o corpo não é composto de um só membro. Não existe membro isolado, não existe crente de dentro de casa. Ficou claro isso? Então vamos lá. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se os ouvidos disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Vamos lá, quando Paulo está falando de trabalho, qual a parte do seu corpo que tecnicamente trabalha mais? Não. Tudo que você faz com o quê? Que dia que ela reclamou para você? Aqui eu estou cansada. O ouvido fica aí parado. Aqui é eu para tudo. Aqui, o que Paulo está dizendo? Você foi criado para isso. Você foi instruído para isso. Não tem demais, não tem eu não aguento. Agora o verso, desce mais para mim, por favor. Mas o 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Você pode dizer que não precisa de quem? De quem que você pode dizer? Ninguém. Ficou claro isso? Sim. Ficou claro? Sim. Tá. Pelo contrário, ele diz aqui, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Você tem essa consciência? Do seu valor no corpo e do valor do outro, do corpo. Você tem essa consciência? Você tem permitido o Senhor trabalhar isso com você? Agora o verso 25. Diz assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Não pode ter divisão no corpo. E o 26 diz assim, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos lá, tem inveja aqui nessa? Não, porque se alguém vence, Deus é glorificado. Alguém da igreja vence, rompeu, conseguiu. Poxa, pastora, até fulano conseguiu. Eu não sabia. Eu não posso acreditar. Aqui,
Pastor, eu não sinto isso. Anota aí que é confissão para o Yom Kippur. Porque se você falhar em ser igreja, você falhou em tudo. Aí eu tenho que encerrar, então eu vou dar um corte assim no sermão. Vou lá para o final. Então, peraí. Pastor, por que quem falha em ser igreja falha em ser tudo? Jesus Cristo dirigiu a sua oração ao Pai, fala comigo, pela igreja. Muito bem. Quando João descreve Jesus Cristo no meio dos 7 candeeiros, ele está descrevendo Jesus Cristo onde? Dentro da igreja. As cartas que são enviadas para quem? Para a igreja. No último dia, quem é que sobe para se encontrar com ele nos ares? Se você falhar em ser igreja. Me mostra biblicamente. Me mostra biblicamente que alguém pode ficar dentro de casa com fé, dar esmola e vai para o céu. Biblicamente, me mostra isso. Não, se você quiser tirar a Bíblia, aí você vai, né? Tem um monte de teórico mais inteligente que você. Agora, eu estou dizendo biblicamente. Pelo que você tem lutado, sofrido, chorado? Você é igreja. A característica da igreja, ela não é do mundo. Característica da igreja, ela é santificada pelo Espírito e pela palavra. Característica da igreja, ela tem doutrina. Tem gente que fala assim, pastora, uma vez falaram bem assim para mim, porque lá na sua igreja, as pessoas vigiam as outras nas redes sociais. Eu falei, mas que boa ideia, a gente não faz isso não, mas... Por quê? Aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. O vínculo, a ligadura, faz você ter uma responsabilidade congregacional. Você não pode escandalizar. Você entende isso? Não, pastor, mas assim, eu não sei, eu não entendo, porque e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu quero assim, rédea solta. Assim, todo mundo pode fazer o que quer, pode responder mal, da patada, da coice, tudo à vontade, pastora. Então não é igreja. Então não é igreja. Porque é um só testemunho, é um só Espírito, é um só foco, é um só batismo, é um só Senhor, é um só alvo. E o alvo da igreja é glorificar a Deus e arrancar das garras do inferno almas. Hoje eu disse para os irmãos lá de Divinópolis, Deus não está preocupado com o seu corpo, então é um choque. O quê? Eu falei, não está. Não está, gente. Nem o que você passou, Deus não está. Deus está preocupado com o que você vai fazer com a revelação que você recebeu. Aí uma falou assim, pastor, mas assim, isso é muito radical. Eu falei, mas ele não está te dando assim uma viagem de navio, ele está te dando o céu. É que a gente não está preparado, né? Aqui, porque assim, para ter o mundo, você pode negociar a sua alma. Tranquila. Pastor, eu vou ter companhia por pouco tempo, vem a amargura depois, solidão dobrada, mas a gente vamos conversar com as pulsões, né? Aquele prazer imediato, o vício dessa geração. Aí você vai perdendo sua alma. Você vai ficando carente, cada vez mais maluco, cada vez mais fragmentado dentro de si, com menos capacidade. E o resultado é que você não tem nada de bom para dar nem para você não tem capacidade de ser família, você não tem nada de bom para entregar, porque você não recebeu. Porque se você receber, você tem para dar. E a igreja é o povo que tem para dar. Glória a Deus. Entende? A igreja é o povo que tem para entregar.
Não falta. Não falta compaixão, não falta prontidão, não falta clareza, não falta palavra, não falta. E para encerrar, deixa eu ver, vamos encerrar com Efésios. Vamos encerrar com Efésios 1, 20. Para entender. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de governos e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, falando claramente de Jesus Cristo, e o designou, fala comigo, como cabeça de todas as coisas para a igreja. Você entendeu isso? E o colocou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Fala assim para mim: a igreja nunca vai ficar encurralada sem ter o que fazer. A igreja tem recursos. A igreja tem todos os recursos. E eu quero encerrar esta palavra. Eu queria que você entendesse que este ano, que é o ano da excelência, queria muito que você entendesse. Ele não é um ano como o outro. Não é. Queria que você entendesse também que nós estamos no começo do ano. Talvez, vem aquela... Já viu aquela energia de final de ano? Deus me livre, a gente fica cansado, né? Todo mundo quer férias, todo mundo já não quer fazer mais nada, já começa a empurrar, a canetada, tá bom. Mas assim, no calendário gregoriano, o ano vai terminar 31 de dezembro. Mas o Senhor nos abriu as portas de uma... novo ano, fala assim, novo ano é mudança. Você entendeu isso? Vou falar de novo. Fala assim, ano novo é mudança. Deus nos abriu um novo ano no último dia 24. Nós estamos vivendo os primeiros dias desse ano novo. Quarta-feira vai ser o 10º dia. Então, espera aí. Tem uma energia novinha de mudança. Você entendeu isso, gente? Mas para... Pastora, aqui, saindo daqui vem desânimo, vem o que mais? Tristeza, depressão, confusão, engastalhamento. Vem ou não vem essas coisas? Mas você não vai dar ouvido a nenhuma delas. Você vai dizer, não, eu quero mudança. Você vai olhar para a sua vida e você vai chamar a mudança para ela. Você entendeu ou não entendeu? Como eu queria, assim, é um tempo que você vai multiplicar, que você vai avançar, que você vai subir. Entende? Então, assim, fala, Senhor, pode trabalhar na minha alma. Descomunhão ou excomunhão, isolamento, adoecimento da alma, trauma, circunstâncias, lugares de onde Satanás te governa, retém as bênçãos do céu para você. Ficou claro essa parte? Doutrina. Culto de primícia, nem falei de dízimo e oferta. Eu tenho certeza que eu não preciso. Você sabe. Entende? Eu não preciso, você sabe. Você sabe. Porque você sabe que tudo nessa vida você tem que pagar. Assim, vamos lá para fora. Você já viu alguém
alguém entrar numa lanchonete, pedir um lanche e falar assim, agora eu vou ter que pagar? Não, não acredito que eu vou ter que pagar. Você já ouviu alguém fazer isso? Não. E no supermercado? Fala, não tem nada lá em casa, tem criança pequena. Peguei aqui, eu vou levar e eu não vou. Eu quero de graça. Você já ouviu alguém? Alguém que vença o aluguel e ele fala assim, não, me poupe de novo. Não. Mas por que na igreja querem de graça? A graça te dá o privilégio de contribuir com a construção do reino. Não é uma graça que não custe. Se coloca de pé, fecha os teus olhos, convidar a pastora Priscila, a pastora Leide, para consagrarem a mesa do Senhor. Enquanto elas se posicionam, você entendeu que Santa Ceia é mandamento do céu? Amém. E a Santa Ceia é Jesus entregando-se. E você viu Paulo escrevendo que toda autoridade, todo recurso e todo poder está contido nele? Então fecha os teus olhos agora. Pastor, eu estou engastalhado com alguém que eu não perdoo de jeito nenhum. Estou engastalhado. Tem gente que é engastalhado. Não perdoa, já. O perdão te conecta ao corpo de Cristo. Eu só tenho isso para te falar. E a amargura te separa. Eu não sei o que é que você passou, mas você nem precisa me contar. Eu sei que nessa vida a gente sofre injustiças. Mas há presta atenção. Ai, meu Deus do céu. Ele organizou o universo inteiro para fazer chegar na tua mão o que é seu. Glória a Deus. Ele mandou do céu o seu único filho. Único filho. E nele, neste único filho, ele te deu todas as coisas. Entende? Vai falando com ele sobre frutificação e dons. Ah, pastor, como? Vai buscar o Espírito Santo, buscar dons, buscar o batismo. Pastor, o batismo com o Espírito Santo é dom de línguas? Não, mas dom de línguas é um dom bom. Busca também. Busca poder. A igreja se reúne para buscar poder. Eu me lembro quando eu ia para a igreja pequenininha. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Fala para ele. Fala, hoje eu quero ser queimado. Quero beber desse Espírito. Essa presença, ela vai queimar dentro de mim. Mais forte do que todos os traumas, culpas. Fala para ele. Eu vim buscar, Senhor. Eu estou aqui como igreja. Fala para ele. Eu estou tirando de dentro de mim mágoas. Perdoe a si mesmo. Fala, Senhor, eu quero crescer em unidade. Tem gente que nunca fez essa oração. É que eu tenho muitos amigos. Esquece isso, eu estou falando de unidade. Eu estou falando de um entristecimento quando alguém sofre. E de uma alegria quando alguém vence. Eu estou falando de ter de Deus algo que vai fazer alguém melhorar. É disso que eu estou dizendo. Unidade. Fala assim, porque é na unidade que Deus é glorificado.
Se você não sabia, o que mais glorifica a Deus é quando há unidade. Pastor, eu sou separatista, eu sou isolado, eu sou selecionado. Então tá bom. Então você é que provoca também a maior tristeza em Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que têm um monte de cargo, um monte de serviço, mas que entristece a Deus. Tem gente que aonde põe a planta do pé divide, separa, isola e não oferece saídas, porque não tem fruto e nem dom. Fala, Senhor, misericórdia, não sou eu não. Se sou, hoje eu deixo de ser. Senhor Jesus, a tua igreja se reúne. Hoje é nosso culto de primícias. Primícias. Nós queremos dizer para o céu que o primeiro lugar nas nossas vidas pertence a Ele. Amém. O primeiro. E nós queremos disponibilizar a nossa alma. Fala, trata com a minha alma. Ensina a minha alma. Cura a minha alma, Senhor. Fala, eu não posso perder a minha alma. Fala para Ele, eu não posso. Que me adianta ganhar o mundo, mas eu não posso, Senhor. Eu não vou dar conta. Você já foi sincero com Ele? Fala aqui, Senhor, fala lá para onde vai a alma de quem não é igreja, de quem não está contigo. Vai para um lugar escuro, solitário, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. Senhor, quer saber, não dou conta. Mas tem que ser sincero. Senhor, tem de compaixão e tem de misericórdia. Faz um trabalho em mim. Você é a igreja, começa a clamar agora pelos irmãos. Talvez você nunca fez uma oração como igreja antes de começarmos a ceia, mas você vai clamar para o Senhor, eu preciso de ter dons, e eu preciso de ter frutos, porque eu não tenho um sorriso para dar, eu não tenho simpatia para dar, eu não tenho, porque a minha mente ela é governada por um pensamento arrogante, autoritário, Senhor, malvado, vingativo, focado em mim, que eu sofro, que eu isso, que eu aquilo, e eu preciso ser focado no Senhor. E eu quero, como igreja, pedir para que o teu Espírito tenha corações sedentos, coração como terra boa, onde a sua palavra venha trabalhar, onde os frutos, Senhor, eles venham ser entregues. Aproveita e profetiza. Eu quero profetizar aqui dentro dessa igreja, porque eu recebi palavras, eu recebi amor, mas eu quero ser um instrumento. Você recebeu? Você entendeu coisas que você não tinha entendido em lugar nenhum? Alguém te olhou como ninguém nunca tinha te olhado. Fala, Senhor, eu preciso reproduzir isso. E eu estou aqui te pedindo essa capacitação, em nome do Senhor Jesus. Agora nos convida a cear.
cena muito forte. Quando Jesus Cristo tomou um pão, ele tomou um pão. Sabe por que ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu? Só ele é fonte de vida para a sua alma. Só ele é a fonte da vida. Ele é a nutrição para a tua alma. Obrigada, Senhor. Aquilo que ele te revela, ele te dá força de ser. Amém. Por isso ele se intitulou, se revelou como o pão vivo que desceu do céu. Amém. Mas ele não é um pão que ficou inteiro. Aleluia. Ele é um pão partido. Para que você seja um pedaço de pão. Amém. Aleluia. Um pedaço de pão. De você vai fluir vida. Amém. De você vai fluir relacionamentos. Unidade, cura. Conduta respeitável. Você já consegue se ver assim, é tão forte. E a presença do Espírito Santo é tão forte aqui nesse lugar. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo escreve em carta aos Coríntios, na primeira carta: pois eu recebi do Senhor, a igreja me recebeu. A igreja recebeu do Senhor, você recebeu o que também vos ensinei. Aleluia, já te foi ensinado. Você já entende, você discerne. Você sabe o que é que está nas tuas mãos. A nutrição da tua alma para alimentar a igreja de Cristo, para trazer glória através da unidade do povo. Você entendeu isso? Não com o mundo não. O mundo não. O mundo vai te odiar. Mas você vai vencer o ódio do mundo porque você percebeu que ele orou por você? E ele disse que o mundo os odiaria. Senhor Jesus, fala com ele tudo aquilo. É assim, hoje, divisão de alma. O que está disputando a tua alma com o trono dele? É uma dor? É uma obstinação? É uma idolatria? É algo vindo de uma feitiçaria? É uma ganância? É o quê? É o quê? Fala, Senhor, eu vou comer essa ceia. É para mim ser diferente. Essa vai ser a ceia da minha expansão. Eu vou me derramar por inteiro diante de Ti. Eu vou beber do Teu Espírito. De hoje em diante eu vou ser alguém que bebe do Espírito. Eu vou me orientar pelas Tuas leis. Você consegue dizer isso para Ele? Eu vou comer esse pão para eu me orientar pela Tua palavra. Ser regido pelas Tuas leis. Senhor, eu quero que o Senhor me dê capacidade para que as sutil armadilhas do diabo, os legalismos, gente que tem um entendimento de santidade onde ele não consegue crescer e nem ajudar ninguém a crescer. O nome disso é fanatismo, religiosidade, engano, sofisma. Você consegue entender isso? Fala, eu vou comer esse pão. Aleluia. E a minha alma vai receber os recursos do Senhor. Eu vou comer esta ceia para a cura da alma, cura dos abusos que eu sofri. Não vai mais te doer, nem te marcar, nem te definir. Você entendeu? Abusos que eu estou dizendo, abusos sexuais, tem o poder de destruir uma pessoa. A marca fica para sempre no semblante, no olhar, mostrando a indignidade que ela sente a respeito de si
mesmo. A obra-prima da construção da igreja não são os melhores da terra. São os pecadores, são os doentes, são os que não são. É quem o mundo tem por desprezado e louco. Então você pode comer, que ele vai te fortalecer nesta fé. Comamos todos? Ser igreja é ser um com Ele. Presta atenção, o Espírito Santo me falou uma coisa muito forte. Destinada a mães, você vai ser mãe. Eu não estou dizendo de alguém que vai engravidar, estou dizendo que alguém tem filhos, mas não é mãe. É alguém que tem filhos, mas não é mãe. Há uma separação entre você e seus filhos. Há um poder que vai quebrar e vai entrar em ação, um poder de conversão. Você entende isso? É forte, gente. Casamentos. Ele veio para converter corações. Aleluia. Deixa ele trabalhar. Não resiste ele, não. Deixa ele trabalhar. Levanta para o alto o cálice. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comeis este pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Aleluia. Sabe o que significa anunciar a morte do Senhor? Nenhum pecado pesa mais sobre mim. E eu estou aqui para resgatar pessoas que são presas pelo pecado. Aleluia. Você entendeu isso? Entendeu ou não entendeu? Nenhum pecado mais me define. Nenhum pecado mais me acusa. Nenhum pecado mais pode ser usado pelo inferno. E se o Senhor trouxer algum pecado na sua mente, confessa. Pede a cobertura do sangue, você vai embora livre desse pecado. Os demônios não vão mais te acusar, não vão mais te prender, não vão mais te causar prejuízos. Aleluia. Há um alinhamento agora. Nós estamos vivendo um período de alinhamento. E a igreja está se colocando diante do seu noivo. Ai, minha glória. O manto do poder e a cura. Aleluia. A luz dele brilha através do seu povo, que é a sua igreja, para o perdão de pecados, para resgatar pessoas dos pecados, para derrubar barreiras de pecados. Bebamos todos. Eu queria que você começasse a profetizar. Entra na presença dele. Começa a profetizar. A profetizar. Você como igreja. Dons. Chama para você dons. Pede para ele dons. Aleluia. Dons. Acredita. Comece a fazer o bem. Acredita. Acredita. Libera o teu coração na presença dele. Fala: meu coração é de carne, ele é maleável. O Senhor pode tocar, o Senhor pode modelar, o Senhor pode falar ao meu coração. Eu gostaria de encerrar essa reunião com você profetizando por você, sabe? Fala: Senhor, eu
quero ser, o que é que você quer ser, né? Qual o instrumento que você quer ser nas mãos dele? Falar tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, aleluia. Fala, eu vou falar da tua lei, vou falar da tua verdade, eu vou falar da tua beleza, eu vou falar da tua fidelidade, eu vou falar do teu poder. Eu vou falar da tua vida. Pelas tias do Ministério Infantil, as pessoas que fazem parte do Ministério Infantil, pelo Ministério de Danças, Ministério de Jovens e Adolescentes, pelo Ministério de Louvor, pelo Ministério de Evangelismo, Ministério da Palavra, pelos obreiros. Fala, Senhor, muito obrigada pelos obreiros, abençoa os obreiros, defende a causa deles, Senhor, renova, pede pelos obreiros, traz uma renovação de fé, Senhor, queima o coração deles, como nos primeiros dias. Faz essa oração pelos obreiros. Talvez aqui, o dia que o obreiro foi ordenado, alguém competiu, alguém não aceitou. Isso está lá no mundo espiritual. Nós jogamos isso por terra. Nós invocamos o Espírito da igreja. A igreja tem um Espírito. Ele guerreia, ele representa ela, ele anda junto com ela, ele trabalha com ela. Toca no coração dos pastores. Traz o calor dos primeiros dias, do primeiro amor. Traz um renovo. Levanta novos líderes, novos pastores, novos obreiros, pessoas dispostas a receberem o óleo da santa unção.
nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja com todos vós. Você que crê, diga amém. Amém. Alguns avisos antes de segunda-feira, às 19 horas, culto da bênção dos pais. É isso, pastor Priscila? É isso, né? Amanhã nós vamos dar uma parada no nosso jejum, para que você possa se preparar para o jejum, que será aberto no pôr do sol da terça-feira e que vai ser encerrado no pôr do sol da quarta-feira. A pastora 24 vai falar assim: eu posso. Isso não é errado. Amém? Amém. Simplesmente a pessoa que está do seu lado.